uma duquesa em perigo e um punhal manchado de silêncio. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Haru. Deixa nos comentários de onde você está nos ouvindo hoje. Cada mensagem de vocês deixa essa jornada mais especial. Vamos ao mistério. O convite chegara em papel de carta cremoso com relevo, ostentando o selo heráldico da Duquesa de Romford, uma insígnia extravagantemente barroca com um veado rampante e uma adaga ornamentada brilhando em folha de prata. Com elegância, a senhor Hercule Poirot, com carimbo postal de Wiltshire. A redação era concisa, mas elegante, solicitando o prazer de sua presença em um encontro privado de fim de semana na propriedade rural da duquesa, Greystone Grange, pelo que ela chamou de assunto delicado que exige discrição e delicadeza. Poirot, que raramente aceitava convites sociais, a menos que insinuassem algo errado, percebeu uma subtileza por trás da formalidade. Algo no floreio da caligrafia, na frase cuidadosamente velada exigindo discrição. Aguçou seus instintos. E assim, numa manhã fresca de outubro, Poirot chegou a Greystone Grange, uma mansão imponente envolta em eira, com suas pedras pálidas como osso sob um céu sombrio. A propriedade era do tipo que carregava o peso silencioso de gerações, retratos pintados com olhares atentos. Corredores abafados por um silêncio aveludado e lareiras que haviam ouvido. Séculos de segredos. Ele foi recebido não pela duquesa, mas por Senhora Frances Marquimur, sobrinha e companheira pessoal da duquesa, alta, com cabelos loiro-prateados e um olhar direto demais para ser confortável. Lady Frances possuía uma postura aristocrática temperada por algo moderno e nada sentimental. A duquesa está descansando, disse ela, em voz baixa e ríspida. O senhor chegou em uma hora muito infeliz, Monsieur Poirot. Houve um acontecimento. Poirot ergueu as sobrancelhas. Um acontecimento, madame? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, conduziu-o por um labirinto de corredores até a sala de estar rosa, onde o aroma intenso de móveis antigos se misturava ao odor acre de tinta derramada. Ali, diante de uma escrivaninha Chippendale, jazia o corpo de um jovem curvado sobre a mesa. Meu Deus! Poirot sussurrou. O homem, com pouco mais de 30 anos. Já fora bonito, cabelos ruivos bem penteados, um maxilar forte agora flácido, pale mort. Uma adaga com cabo de prata projetava-se entre suas omoplatas, perfurando o paletó de corte fino. Isto, disse Lady Frances calmamente, ou melhor, era Sr. Lennox Vale. Ele era nosso hóspede. Morreu em algum momento da noite. Ninguém viu nem ouviu nada. E a adaga? Ela parou de falar e gesticulou em direção a uma vitrine de vidro tombada de lado. Seu interior de veludo agora estava vazio. É a herança mais preciosa da duquesa. A doga do Orleans, século XVI, roubado durante a Revolução e recuperado pelo avô. Não saiu do estojo durante 50 anos. Até agora, Poirot deu um passo à frente com precisão deliberada. Seus sapatos de couro, envernizado, estalando no piso de parquet. Ele examinou a cena sem tocar em nada. Não há nenhuma fechadura. Quebrada na mala, não. Foi aberto, com uma chave. Só existem dois. Um com a duquesa, o outro no cofre do mordomo. Os bigodes de Poirot se contraíram. Então precisamos considerar quem teve acesso a cada chave. Mas primeiro, precisamos considerar algo mais importante. O que? A psicologia do crime, disse Poirot suavemente. Não foi apenas uma arma de conveniência. Não. Foi escolhida. Deliberadamente e simbolicamente, Lady Frances pareceu assustada. Poirot se inclinou mais perto da mesa, observando a mão da vítima, congelada numa posição meio fechada, como se tivesse tentado alcançar algo antes de se render à morte. Este homem, Lennox Vale. Diga-me, quem ele era para a duquesa? Os lábios de Frances se comprimiram em uma linha fina. Um escritor, ou assim
ele alegou. Ele estava preparando uma biografia do falecido marido da duquesa, o Duque. Ela o convidou para ficar aqui, deu-lhe acesso aos arquivos da família. Eu tinha minhas dúvidas sobre ele. Por quê? Charmoso demais, curioso demais. E eu o peguei mais de uma vez em lugares onde ele não deveria estar. Ela cruzou os braços. Ele estava procurando alguma coisa. Tenho certeza. O olhar de Poirot se voltou para a cornija da lareira, onde 3 retratos de família o encaravam com reprovação, menos cada um pintado a óleo, adornado com alguma variação do motivo da adaga aplicado ao fundo. Mesmo na arte, a lâmina persistia. Ele se virou para Lady Frances. E quem mais está aqui em casa neste fim de semana? Frances recitou. Depois assentiu com um gesto prático. A Lord Giles Penduard, primo da duquessa. Ele cuida do fundo da família. Então, senhorita Margot Vale, a irmã da vítima. Uma aspirante à atriz sem talento para sutilezas. Além disso, Dr. Julian Hurst, uma amiga de longa data da família que chegou ontem. E, claro, a própria duquesa, ela ainda não foi informada. Poirot estreitou os olhos. E por que não? Ela é muito velha, disse Frances, e muito orgulhosa. Estávamos esperando por você. Poirot curvou a cabeça ligeiramente. Então, não vamos demorar. Mas antes que pudessem sair da sala, uma figura alta apareceu na porta, menos nariz aquilino, envolto em um pesado casaco cinza, o rosto pálido sob uma cabeleira branca. Era inspetor-chefe Ainsley, da polícia de Wiltshire, e ele não parecia satisfeito. Devia saber que você estaria aqui antes mesmo de receber a ligação, disse ele rispidamente. Sempre um passo à frente, né, Poirot? Poirot inclinou a cabeça. Mas sim. Mas temo, inspetor, que West Crime não seja para pegadas e impressões digitais. Este é um assassinato nascido de segredos. E segredos, meu querido, são minha especialidade. O inspetor-chefe Ainsley entrou na sala de estar com o passo de um soldado, suas botas deixando leves marcas no grosso tapete Aubusson. Ele lançou um olhar longo e ponderado ao cadáver antes de voltar sua atenção para Poirot. A vítima foi transferida? Ele perguntou. Não, respondeu Poirot suavemente. Como você o vê agora? É como eu o encontrei. Ainsley assentiu brevemente e ajoelhou-se ao lado da escrivaninha, inspecionando o cabo da adaga sem tocá-la. A doga do Orleans não é exatamente sutil, não é? Sem impressões digitais, naturalmente. Naturalmente, dispor. Assassino não seria tão descuidado, mas é o escolhar de arma que é mais reveladora do que qualquer vestígio de pele ou óleo. Ainsley deu um grunhido de concordância relutante. Você acha que é simbólico? Poirot assentiu. Como costuma acontecer com crimes passionais ou de vingança. Lady Frances se mexeu um pouco, os braços ainda cruzados. Se não precisar mais de mim, informarei os outros convidados. Imagino que queira falar com eles. De fato, disse Poirot. Por favor, reúna-os na sala de estar oeste. Conduzirei minhas entrevistas lá, uma por uma. Eu cuido disso, disse Frances, e com um farfalhar de sua saia e um aceno firme, ela saiu da sala. Ainsley se endireitou. Ela está calma. Calma demais, talvez. Poirot permitiu um sorriso fraco. Lady Frances é de origem aristocrática, criada para reprimir demonstrações de emoção. Mas sim, notei algo em seus modos. Não falsidade, talvez menos, mas cautela. Juntos, os 2 homens voltaram a atenção para o cômodo. Poirot examinou os móveis ao redor, sem que as pontas dos dedos tocassem as superfícies. Na escrivaninha, além da mancha de tinta e de um tinteiro virado, jaziam várias páginas amareladas, datilografadas, com linhas fortemente sublinhadas a lápis. As páginas faziam parte de um manuscrito Capitulo Seti. A questão da linhagem. Poirot inclinou a cabeça
lendo em silêncio. Ainsley se inclinou. Do que o sei trata? Parece, disse Poirot, que a biografia do falecido duque escrita pelo senhor, Vale não pretendia ser uma homenagem. Ouça isto. O título foi passado sem problemas, mas rumores de ilegitimidade assombram a linhagem Romford como era em pedra. A herança, embora indiscutível em lei, ainda pode ser contestada em verdade. Ainsley assobiou baixinho. Isso é dinamite. Div Toto. Este não era um homem registrando o passado. Era um homem cavando. Talvez fundo demais. Não encontraram nenhum sinal de arrombamento, nenhum rastro de sangue, nenhuma perturbação além da vitrine tombada. Poirot anotou mentalmente o relógio. Sobre a lareira menos congelado, às 3h11. Não quebrado, simplesmente parado. Por fim, dirigiram-se à sala de estar oeste. Os convidados já estavam reunidos e a tensão pairava como fumaça no ar. Poirot entrou primeiro, com uma expressão indecifrável, enquanto Ainsley permanecia em silêncio junto à porta, observando. Meus amigos, começou Poirot, com a voz suave mas ressonante, aconteceu uma coisa terrível. O Sr. Lennox Vale está morto. Assassinado nesta mesma casa. Suspiros se seguiram. Senhorita Margot Vale, pequena e de olhos vermelhos, levou a mão à boca. Não, eu não acredito, Lennox. Ele estava comigo ontem à noite, por volta da meia-noite. Estávamos conversando na biblioteca. Poirot virou-se para ela gentilmente. A senhora terá o seu momento, mademoiselle. Paco. Apenas a sua paciência e a sua honestidade. Falarei com cada uma de vocês, uma de cada vez. Ele chamou a certa. Vale primeiro. Ela caminhou hesitante, empoleirando-se na beirada do sofá de veludo em frente a Poirot. Porecha jovem. Talvez jovem demais para a tristeza que agora lhe nublava o rosto. Meu irmão, disse ela, trêmula. Ele podia ser diftes. Ele sempre teve a convicção de que as pessoas escondiam coisas dele. Segredos. Ele adorava expô-los. Vocês estavam perto? Sim, nos mudamos para Londres juntos. Ele pagou minhas aulas de teatro. Disse que a família em Greyston tinha esqueletos e que queria dar uma sacudida nos armários. E ontem à noite conversamos um pouco, logo depois que os outros subiram. Ele parecia estranho, como se estivesse satisfeito consigo mesmo. Ele disse. Eles vão ter que admitir agora. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas sorriu. Foi a última vez que o vi. Você sabia sobre o manuscrito? Ela corou. Só que ele estava trabalhando nisso. Ele não me mostrou nada. Disse que eu também deveria estar surpresa. Poirot assentiu. E a adaga? Ele mencionou? Não. Eu nem sabia que era real. Obrigada, mademoiselle. Pode voltar. O próximo foi Lord Giles Penworth, de rosto corado e queixo caído, com a expressão tensa de um homem acostumado demais ao conforto. Ele ficou na defensiva desde o início. Não entendo por que você quer me interrogar. Eu não tive nada a ver com a morte daquele homem. Mas você estava na casa. Talvez tivesse acesso à chave. Ele se enrijeceu. Só o mordomo tem acesso à chave do cofre. E ele é leal. Quanto a mim, eu estava dormindo. Não ouvi nada. Durmo com a janela aberta e um pouco de láudano, como de costume. Os olhos de Poirot se estreitaram levemente. Você sabia que a biografia do Sr. Vale não era inteiramente lisonjeira? Eu suspeitava. O homem era muito curioso, sempre perguntando sobre os anos do Duque no exterior, os amigos do Duque, a vida do Duque, negócios. Eu disse-lhe claramente, espalhar fofocas não beneficia ninguém. Ele estava ameaçando publicar contra a vontade da família? Lord Giles não disse nada por um instante, depois deu de ombros. Talvez ele disse que encontrou algo nos antigos registros de caça. Isso foi ontem. Parou, agradeceu e pediu Julian Hurst,
um homem magro e barbudo, na casa dos 50 anos, com mãos gentis e olhos cansados. Ele parecia menos chocado que os outros. Não estou surpreso, disse ele depois de se sentar. O Sr. Vale foi imprudente. Ele confundiu investigação com direito. Você conheceu o Duque pessoalmente. Muito bem. Fui médico dele por 20 anos. Ele era um homem severo, generoso, mas orgulhoso. Valorizava a privacidade acima de tudo. E o Sr. Vale ameaçou fazer isso? Acredito que ele pensou que expor algum escândalo lhe renderia reconhecimento. Ele estava enganado. Algumas verdades é melhor deixar para trás. Você o viu ontem à noite? Passei por ele no corredor. Ele estava indo em direção ao escritório da duquesa. Avisei-o para não incomodá-la tão tarde. A expressão de Poirot se agravou. Tem certeza de que ele estava indo falar com a duquesa? Sim. Ele tinha aquele olhar determinado, como se estivesse prestes a confrontá-la. A entrevista final foi como a duquesa de Romford dela mesma. Francis a ajudara a entrar no quarto. Uma mulher pequena, dos ossos finos, na casa dos 80 anos, majestosa mesmo na fragilidade. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz, não. Eu sei por que o senhor está aqui, Monsieur Poirot, disse. Ela imediatamente... Minha casa foi manchada por um assassinato. O senhor precisa encontrar o responsável. Eu insisto. Poirot fez uma reverência. Madame, preciso perguntar. O senhor Vale falou com a senhora ontem à noite? Ela hesitou. Depois assentiu. Brevemente. Ele veio até mim com alegações absurdas. Disse que o duque tinha um filho fora do casamento, que tinha provas. Ele até insinuou que Frances poderia não ser minha sobrinha. Frances Parada. Atrás dela estremeceu. Eu o dispensei, continuou a duquesa. Disse-lhe para deixar o assunto de lado. Ele foi embora furioso. Poirot a observou atentamente. E onde você estava entre Mahanoy e 3 da manhã? Eu estava na cama. Francis pode confirmar. Ela me trouxe o chá à meia-noite. Poirot deu um pequeno aceno, levantou-se e ajustou os punhos. Merci. Madame. É só isso. Enquanto Francis levava a tia para longe, Poirot se virou para Ainsley. Veja bem, inspetor. Temos uma casa cheia de segredos. Todos os convidados temiam o que o Sr. Vale pudesse descobrir, mas um deles temia o suficiente para matar. Ainsley cruzou os braços. Então, quem fez isso? Poirot olhou para a mesa onde a adaga repousava, com os olhos brilhando. Eu ainda não sei quem, meu amigo, mas começo a ver por que uma chuva fina começou a cair à medida que a tarde avançava, cobrindo as janelas de Graston Grange com névoa e sombra. Poirot estava parado diante das altas janelas da biblioteca, contemplando os jardins formais ao longe, simétricos, ordenados, agradáveis aos olhos, ao contrário da desordem emaranhada dentro da casa. Atrás dele, o tic-tac de um velho relógio de parede marcava cada segundo com uma resolução severa. Ele se refugiou ali, após os interrogatórios, reunindo seus pensamentos. Cada suspeito ofereceu fragmentos de verdade, talvez, mas nenhum revelou a totalidade. Não era apenas o ato do assassinato que o preocupava agora, era porque a pressão emocional por trás disso, a fratura psicológica. Ele se virou. Quando Lady Frances entrou, sua postura inalterada, embora algo em seus movimentos sugerisse tensão, muito precisos, muito tensos. O senhor é atencioso. Monsieur Poirot. Estou sempre pensativo, madame. É o meu estado padrão. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu quis dizer particularmente atenciosa, disse Poirot, afastando-se da janela. Então, sim, há algo neste caso que resiste à clareza. Diga-me, madame, o que a senhora acha da alegação que o Sr. Vale fez à duquesa? Que sua ascendência pode não ser o que parece? Os olhos de Francis endureceram ligeiramente.
Ele nunca disse isso para Mel, mas eu já tinha ouvido boatos. Antes, o duque acolheu minha mãe quando ela ficou viúva menos. Ela era parente distante. Eu cresci em Graston, criada pela duquesa, depois que minha mãe faleceu. Se eu era sobrinha do duque ou filha dele, eu não sei. E, francamente, nunca me importei. Minha lealdade é para com ela, não para com as linhagens. Você é muito leal, disse Poirot calmamente, e Francis assentiu uma vez. Ela me deu tudo. Sem ela, eu teria sido governanta em algum lugar. Ou pior, se Lennox pretendia usar aquela história para machucá-la, então ele era pior do que eu pensava. Poirot não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para a lareira. Sobre a lareira, um pequeno busto de bronze do Duque Wu encarava com um olhar severo. Poirot tocou delicadamente, quase com reverência. Algo de feio em verdades distorcidas por lucro, murmurou ele. Mesmo assim, nem todo segredo merece a morte. Alguém pensou diferente. Francis se virou para ir embora, mas hesitou na porta. Se descobrir quem fez isso, Monsieur Poirot, por favor, seja gentil com ela. Ela é velha, e esta casa menos este. Nome é tudo o que lhe resta. E então ela se foi. Poirot esperou alguns instantes antes de tocar a campainha. Um lacaio silencioso apareceu, e Poirot solicitou acesso ao cofre com as chaves do mordomo. 10 minutos depois, ele estava na copa do mordomo com o inspetor Ainsley, examinando um armário laqueado de preto com ferragens de latão. O mordomo, senhor. Cray, um homem alto e severo, com olhos como pedra polida, estava ao lado deles. Encontrei-a trancada e intocada esta manhã, disse Cray, como sempre. E quando foi aberto pela última vez, ontem à tarde, recuperei a chave de prata para dar corda na caixa de música no salão de Sua Senhoria. Recoloquei-a logo em seguida. Ninguém mais acessou o cofre. Os olhos de Poirot percorreram a fileira organizada de compartimentos etiquetados. E este aqui, estojo para punhal, a chave continua. Cray abriu. Estava vazio. Poirot ergueu as sobrancelhas. Uma cópia, então. Cray franziu a testa. Impossível. A caixa é antiga. A chave está com ela há gerações. Não existe nenhuma outra. E ainda assim, disse Ainsley severamente, alguém abriu. Poirot murmurou algo em francês baixinho. Virou-se gesticulando para que Ainsley o seguisse. De volta ao corredor, Poirot fez uma pausa. Alguém teve acesso à chave, mas o mais importante é o motivo. A arma era simbólica. Este crime foi uma mensagem e uma demonstração. Uma mensagem para quem? A todos eles, disse Poirot, mas especialmente a duquesa. Eles retornaram à sala de estar, onde Margot Vale estava sentada sozinha, torcendo nervosamente um lenço. Poirot se aproximou gentilmente. Mademoiselle, disse ele. Seu irmão, ele tinha inimigos em Londres? Ela piscou para ele. Sim, bem, não mais do que qualquer jornalista. Ele também escrevia artigos para jornais menos colunas sobre escândalos. Às vezes, sob outro nome. A expressão de Poirot se acirrou. Sabe qual é o nome? Eu acho. Lennoxenque. Ele estava orgulhoso disso. Merci, disse Poirot suavemente. Já sei, virando. Eles foram em seguida ao escritório da duquesa, uma sala painelada, carregada de história e silêncio. Ali, Poirot se movia lentamente, o olhar passando de prateleira em armário, os dedos entrelaçados sob o queixo. Ainsley o observou. E agora? Agora, disse Poirot, parando diante de uma pequena escrivaninha. Consideramos a psicologia. Todos tinham um motivo. Sim, mas o assassino precisava privacidade. Hora de agir sem sermos perturbados. Então eles deviam conhecer bem a casa. Isso limita nosso campo de ação, Francis? Óbvio demais. E honesto demais. Não, outra pessoa. Elle abriu as gavetas da escrivaninha com cuidado. Na terceira, sob várias folhas em branco de papelaria,
Havia um pedaço de papel rasgado. Poirot leu a curta frase rabiscada com uma caligrafia elegante e determinada. Eu sei quem a garota realmente é. Poirot dobrou o pedaço de papel e o guardou no bolso. Escrito por Vale. Mas para quem? Ainsley assentiu lentamente. Vale sabia? Sobre Francis? Sim, mas devemos perguntar. Como é que ele aprender? Alguém deve ter contado a ele. Alguém que queria que ele soubesse e alguém que agora se arrepende. A casa estava silenciosa quando retornaram ao salão principal. Poirot parou mais uma vez na galeria de retratos. Seu olhar pousando em uma pequena tela mais antiga perto do canto, uma mulher de cabelos escuros, pintada na década de 1880. Você sabe quem é? Poirot perguntou a Ainsley. Não, Faco. Ideia. Parece uma governanta. Poirot encarou por mais tempo. Não? Uma companheira. Esta casa sempre teve companheiras. Mulheres na periferia. Testemunhas silenciosas. Acredito que Lennox Vale encontrou algo nos registros da família. Menos algo sobre o tal mulher. E isso o levou a uma verdade que alguém desejava enterrar. Foram interrompidos por uma voz estridente, vinda do andar de cima. Uma criada, pálida, desceu correndo a escada. Inspetor! Monsieur Poirot é a certa. Vale. Acerta, Margot. Ela desmaiou. Tem uma carta na penteadeira dela. Eles subiram as escadas apressadamente, Poirot se movendo mais rápido do que Ainsley. Houvera antes. No quarto de Margot, a jovem jazia inconsciente no sofá, com um pulso fraco mas constante. Um frasco de láudano pela metade estava ao lado dela. Poirot pegou a carta. O papel tremeu levemente em suas mãos enquanto ele lia. A quem possa interessaria, disse a Lennox, para não insistir. Implorei. Ele não quis ouvir. E agora ele está morto. Não consigo viver com a culpa. Ele descobriu sobre Francis, sobre os papéis, no livro vermelho dos arquivos. Acho que Lord Gaius também sabia. Ele tentou avisá-lo. Talvez ele fosse o cara. Ou talvez tenha sido eu, de alguma forma. Não sei, mas me desculpe. Me desculpe muito. Nenhuma assinatura. Apenas uma mancha de tinta onde a caneta hesitou. Poirot dobrou a carta cuidadosamente. Não foi tentativa de suicídio, eu acho, murmurou. Um pedido de socorro. Ela está com medo, aterrorizada. Mas não da própria culpa, da culpa de outra pessoa. Ainsley já estava na porta. Precisamos falar com Lord Giles novamente e verificar este livro vermelho nos arquivos. Mas Poirot permaneceu ali por mais um momento, com o olhar fixo no rosto pálido de Margot. Ainda não é hora de confronto, disse ele suavemente. Primeiro, precisamos descobrir o elo entre o passado e o presente, entre a adaga e a criança, entre o amor e a herança. Ele se virou abruptamente, com a voz resoluta, para os arquivos. Inspetor, a verdade espreita nas sombras. Os arquivos de Greystone Grange ficavam escondidos na ala leste da mansão, uma antiga câmara com painéis de carvalho, atrás de uma estante que se abria por uma trava escondida. A poeira pairava no ar, perturbada apenas pelos passos ocasionais de um historiador curioso, ou, mais frequentemente, por ninguém. Era uma sala congelada no tempo. Livros razão antigos, caixas amarradas com barbante, prateleiras e mais prateleiras de papel quebradiço. Poirot entrou com reverência, passando a mão pelas lombadas dos grossos volumes encadernados. Uma casa como esta, disse ele suavemente, coleciona segredos como traças, silenciosa, persistentemente, sempre no escuro. O inspetor-chefe Ainsley espirrou. E poeira. Nossa, de quanto papel uma família precisa? Mais do que você imagina, murmurou Poirot. Virou-se para a prateleira do canto. Lady Frances disse que a mãe dela veio para cá como parente distante. A duquesa alegou que ela era sobrinha, mas acho que não é bem assim.
Precisamos encontrar o livro Horaz ao Vermelho. Eles procuraram em silêncio. Depois de 20 minutos, Ainsley soltou um grunhido de triunfo. Aqui, disse ele, puxando um livro Horazal gasto com a lombada desbotada e carmesim. Vermelho o suficiente para você? Poirot pegou-o delicadamente e colocou-o sobre a mesa. Abriu o volume nas anotações datadas de abril de 1896. As anotações eram organizadas, formais, em tinta desbotada. 14 de abril. Ajuste na folha de pagamento dos funcionários. Enfermeiro Introp demitido. 16 de abril. Entrada de Lady E, confinada em seus aposentos. O assunto será tratado discretamente. A parteira foi providenciada pelo Dr. Hurst confidencial. 23 de abril. Nascimento registrado no livro oficial. Feminino. Identidade oculta sob a entrada. Da casa, registros de FM transferidos para arquivo. Seguro. Os olhos de Poirot se aguçaram. Voilà, FM Francis Markmore. Nascida nesta casa. Escondida. E observe, o Dr. Hurst já fazia parte do círculo familiar. Mesmo naquela época, Ainsley se inclinou franzindo a testa. Então ela não é sobrinha do Duque. É filha dele? Poirot bateu na página. O Yuneta, mas não uma tutelada. Ela estava escondida. O segredo sugere escândalo, talvez ilegitimidade, talvez algo mais complexo. E a duquesa? Ela sabia. Ela sempre soube, mas guardou o segredo. Talvez para proteger Francis, ou para proteger o nome do falecido marido. O que importa agora é que o Sr. Vale descobriu isso. E alguém decidiu que isso era motivo suficiente para ele morrer. Eles saíram do arquivo, com os sapatos abafados pelo velho tapete de veludo do corredor. A casa, apesar do tamanho, tinha uma quietude peculiar, menos como se estivesse ouvindo. No corredor, encontraram o Dr. Hurst. Ele pareceu surpreso ao vê-los emergindo da ala leste. Eu não achava que ninguém mais usasse os arquivos. Ele diz, ajustando os óculos. Curioso, disse Poirot, despreocupadamente, considerando que seu nome aparece neles. Hurst se enrijeceu. Eu era o médico da família. Com certeza, há referências de fato, mas seu envolvimento em um parto feito fora dos registros oficiais não é comum. O Dr. Hurst hesitou. Isso foi há muito tempo. E, no entanto, disse Poirot suavemente. As consequências voltaram. Você sabia que o Sr. Vale descobriu a verdade sobre Francis? A voz de Hurst era baixa. Ele me disse que tinha encontrado algo que abalaria a árvore genealógica até a raiz. Eu o avisei. Eu disse que alguns segredos, quando descobertos, trazem apodrecimento. Mas ele não quis ouvir. Ele acreditava que era a sua história para contar. Poirot o observou por um longo momento. E o senhor o matou para silenciá-lo, doutor? Hurst olhou-o nos olhos. Não, mas eu sabia que alguém poderia. Poirot inclinou a cabeça. Obrigado, doutor. Eles retornaram à sala de estar, onde Lord Gaius Penwash andava de um lado para o outro diante da lareira, com as mãos atrás das costas, como um homem se preparando para o julgamento. Você veio me buscar, ele disse sem preâmbulos. Poirot respondeu calmamente e sou para Pfizer. Perguntas, milord. O senhor avisou o senhor Vale para deixar o assunto de lado? Gaius assentiu com um aceno sombrio. Eu disse a ele para manter a caneta sob controle, mas ele gostava de brandir o conhecimento como uma lâmina. Disse que Francis teria direito um dia à propriedade, ao título, a tudo, mas ela não oficialmente. Não há testamento indicando o nome dela. A herança vai para um primo em Devon. Mas se ela herama a filha do duque, o legado da família pode desmoronar, concluiu Poirot. Lord Gales sentou-se pesadamente em uma poltrona de couro. Ela tem sido como uma filha para mim. Ela é a única aqui que merece tudo isso, mas vale-ia publicar mentiras. Ameacei proibi-lo de entrar em casa. Você entrou no estudo ontem à noite? Não tomei vinho do Porto demais.
e fiquei inconsciente. Não me lembro de nada depois das 10 horas. Poirot o observou atentamente. Você protegeu Francis, mas isso não é o mesmo que assassinato. E, no entanto, ele parou de falar e estreitou os olhos. Ainsley se aproximou. Você tem alguma coisa, não é? Poirot bateu no queixo. A adaga. Por que escolher a herança de família, a menos que o assassino quisesse que a morte dissesse alguma coisa? Um assassinato de mensagem, não de oportunidade. Uma campainha tocou no corredor. O Sr. Cray, o mordomo, entrou rapidamente. Acerta. Vale está acordada. Ela pediu para falar com o Sr. Monsieur Poirot. Ela disse que se lembrou de algo. E em poucos minutos, eles estavam novamente ao lado da cama de Margot Valley. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Eu estava errada, disse ela. Lennox não descobriu apenas um segredo. Alguém deu para ele. Havia uma carta menos. Chegou há uma semana, ele a escondeu no forro da mochila. Só me lembrei porque ele disse. Isso prova tudo. Você a encontrará lá. Poirot recuperou a pasta. No quarto de hóspedes e abriu-a com mãos delicadas. Enfiado no forro, exatamente como ela havia dito. Havia um pergaminho dobrado, velho, amarelado e selado com cera vermelha. Ele leu em silêncio. A Duquesa de Romford. Você pode pensar que o assunto está enterrado, mas eu sei o que aconteceu naquele inverno. A menina nasceu aqui. Seu marido planejou tudo. Come de Copod. Negar, mas eu vi o sangue nos lençóis. Você a mandou embora e depois a trouxe de volta como parente. Não tenho nada contra você, mas preciso de algo em troca. Um pagamento. Ou posso falar com um homem que conheço. Jovem, inteligente, muito interessado em seu próprio legado. Nenhuma assinatura Poirot debroou com cuidado. Bem, murmurou Ainsley, chantagem. Isso reduz as coisas. Sim, diz Poirot, e, mais importante, nos diz que essa verdade é conhecida menos e temida menos há anos. Alguém achou que era seguro até vale chegar perto demais. Ele se virou para... Margot, obrigado, mademoiselle. Você pode ter ajudado a evitar outra tragédia. De volta ao corredor, Ainsley lançou um olhar de soslaio para Poirot. Você está perto. Dá para ver. Os olhos de Poirot brilharam. Muito perto. Resta apenas uma. Peça a alguém que contou a verdade a Vale, não por despeito, mas para provocar ação. Alguém que queria que o passado fosse revelado, mas não dessa forma. Você quer dizer Francis? Não, disse Poirot. Ela nunca soube. Mas ela foi a razão. O motivo está em alguém que a amava menos, ou temia por ela menos, e sabia que a revelação de Vale destruiria tudo o que ela acreditava. Ele fez uma pausa. Então, preciso falar com a duquesa. Uma última vez. Ainsley ergueu uma sobrancelha. Para acusá-la? Para entendê-la, disse Poirot, antes da reunião final, onde tudo será revelado. E ele se virou, subindo as escadas lentamente, em direção à verdade, em direção ao começo. A duquesa de Romford sentiu-se ereta em sua cadeira de espaldar alto, como se sua fragilidade fosse um traje que ela usava por obrigação, e não por necessidade. O fogo em seu salão particular lançava uma luz suave sobre seu rosto, suavizando a saliência de suas maçãs do rosto, mas seus olhos menos azul-gelo e penetrantes como sempre. Observavam Poirot com um lampejo de cansaço. O senhor voltou, Monsieur Poirot, disse ela, com a voz clara e inabalável. O senhor resolveu? Ainda não, madame, respondeu Poirot, sentando-se à sua frente. Mas acredito que estou no último véu. E, como sempre, o último passo exige honestidade. Honestidade total. A duquesa deu um sorriso fraco e seco. De mim, Poirot inclinou a cabeça. Sim, madame. De você acima de tudo, porque a verdade começou com você. Uma pausa. Ela não desviou. O olhar. Você sabia que o senhor... Lennox Valley descobriu a verdade sobre Francis. Continuou Poirot. Você sabia antes de ele morrer.
Eu suspeitava, disse ela. Ele veio até mim com um tom de triunfo, como se tivesse descoberto algo precioso. Eu disse a ele, para deixar para lá. E quando ele não o fez? Recusei-me a continuar a me envolver. Mandei Francis buscar o chá dele e me retirei. Poirot franziu a testa. Você mandou a Francis? A duquesa assentiu. Ele estava na biblioteca. Pedi que ela fosse educada. O olhar de Poirot se aguçou. Isso foi por volta da meia-noite? Sim. Poirot refletiu. Desculpe-me, madame, mas preciso ser franco. Por que a senhora mentiu sobre as origens de Francis por tanto tempo? Suas mãos, cruzadas no colo, não tremiam, porque a verdade a teria arruinado. E a família? Ela é filha do duque? Sim. Nascida de um caso com uma empregada doméstica. Eu não sabia no início. A criança foi mandada embora, mas quando a empregada morreu no parto, o duque me pediu para criar a menina como minha sobrinha. Ele acreditava que estava preservando a dignidade de todos nós. Francis nunca soube. Eu queria que fosse assim. Poirot ficou em silêncio por um momento. Então falou suavemente. Então, quando o Sr. Vale descobriu a verdade, você temeu não apenas o escândalo, mas também que Francis descobrisse o que você escondeu dela. E ainda assim, disse Poirot gentilmente, não acredito que você o matou. Ela piscou lentamente. Você não, porque você teria feito algo muito mais elegante. Algo com distanciamento. Uma carta desacreditando-o. Pressão jurídica. Não um punhal nas costas com sua própria herança. Essa é uma declaração feita com emoção, não com cálculo. A duquesa se permitiu um suspiro lento. Então quem? Poirot se levantou. Isso, madame, pretendo responder esta noite, quando reunir todos, mas agradeço por confirmar a essência do mistério, a linhagem, a mentira e a ameaça de sua revelação. Ela assentiu, levemente. Francis nunca deve saber. Poirot fez uma reverência, mas sua expressão era indecifrável. Ao cair da noite sobre Greystone Grange, Poirot percorreu os corredores com um propósito silencioso. Ainsley junto-se a ele ao pé da escada. Você vai chamar todos eles? Poirot assentiu sim. Chegou a hora. Um por um, os suspeitos foram convocados para a sala de estar rosa, menos Lady Frances, Lord Gallows, Dr. Hurst, Margot Valley, finalmente. A própria duquesa, sentada em sua cadeira de rodas, ao lado da lareira, a chuva batia suavemente nas janelas de vidro chumbado. O cômodo, iluminado apenas por lampiões e pelo brilho âmbar da lareira, parecia um palco aguardando seu drama. Poirot estava no centro imaculado e sereno. Suas mãos estavam cruzadas, atrás das costas. Minhas senhoras e senhores, começou ele, estamos reunidos aqui não apenas para discutir um crime, mas para compreendê-lo, pois não basta saber como o Sr. Vale morreu, mas porque todos os olhos estavam voltados para ele. Ele foi assassinado com um punhal de grande valor simbólico, um punhal que não saía do estojo havia décadas. O assassino queria enviar uma mensagem, não ao Sr. Vale, mas a você, para nós. E essa mensagem agora está clara. Poirot virou-se para Margot. O Sr. Vale recebeu uma carta menos, uma carta de chantagem, menos que revelou a verdadeira origem de Francis. Ele a utilizou como base para uma biografia sensacionalista. Ele acreditava que poderia trazer à tona um escândalo. O rosto de Margot estava pálido, mas ela assentiu. Poirot virou-se para Lord Giles. Você tentou impedi-lo, ameaçou-o com o exílio da casa. Temeu o que a exposição poderia fazer, não apenas à família, mas a Frances, a quem você via como a herdeira legítima, exceto no nome. Giles não disse nada, apenas olhou fixamente para o chão. Poirot virou-se lentamente para o Dr. Hurst. O senhor, doutor, esteve envolvido desde o início. O senhor fez o parto.
O Senhor ajudou a manter o segredo. O Senhor temia as consequências caso seu papel fosse exposto. Hurst apertou o maxilar. E eu disse para ele parar. Eu o avisei. Poirot assentiu sim. Você não o matou. Você tinha muito a perder, muito a preservar. Ele deu um passo em direção a Lady Frances. Sua expressão era indecifrável, mas suas mãos estavam firmemente entrelaçadas no colo. A senhora Mademoiselle não sabia da verdade. Não até agora. A senhora é a mais injustiçada, neste caso, mas não a mais culpada. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Poirot virou-se para a lareira e gesticulou em direção à duquesa. E a senhora, madame, acreditava que silêncio era misericórdia. Talvez fosse, mas o silêncio construiu a base para o assassinato. E, no entanto, a verdade final, está em outro lugar. Ele se virou bruscamente. Oaça, era você, senhorita Margot Valley. Uma respiração ficou presa na sala. Margot ficou parada como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Não, eu não. Poirot levantou a mão. Você entregou a carta ao seu irmão. Sabia que isso o inflamaria, o levaria a um confronto. Mas não esperava que ele fosse tão longe. Quando você percebeu o que ele pretendia fazer, tentou impedi-lo. Implorou. Mas ele não lhe deu ouvidos. Então, você o seguiu até o escritório. Suas mãos tremiam agora. Ele ia destruí-la. Eu sabia. Ele disse que Frances ia perder tudo, que ela nem era uma Marshmoor. Ele riu. Disse que ela não seria ninguém. A voz de Poirot suavizou-se. E então você pegou a chave. Abriu a vitrine. Escolheu a adaga, porque ela pertencia para a família, menos porque falava de legado. Você o derrubou para proteger a mulher que admirava. Talvez as lágrimas brotaram nos olhos de Margot. E eu não queria amotá-lo. Eu só queria ameaçá-lo. Mas ele se virou, riu de novo. Ela desabou. Poirot deu um passo para trás, permitindo que o momento se acomodasse. O inspetor-chefe Ainsley deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Margot. Você precisará vir comigo. Certa. Vale. Ela assentiu, com voz rouca. A sala permaneceu silenciosa depois que eles saíram. Poirot virou-se para Frances. Ela fez isso por você. Sabia. Frances o encarou. Mas eu não pedi por isso. Não, mas ela acreditava em você. Assim como a duquesa, você é mais do que um nome ou título, Mademoiselle. Essa é a verdade que seu irmão não conseguia entender. Duquesa não disse nada. Ela encarou o fogo, os olhos brilhando com antiga tristeza. Poirot, com graça silenciosa, pegou seu chapéu. Boa noite. A tempestade passou, e ele partiu noite adentro, deixando os fantasmas de Greystone para trás. A manhã seguinte amanheceu, pálida e fria, sobre Graston Grange. A névoa pairava nos jardins como uma respiração presa por muito tempo. A chuva havia parado em algum momento da noite, deixando a terra escura e pesada, e no silêncio que se seguiu, a casa pareceu exalar. Poirot estava sozinho sob a colunata, com vista para o gramado ao sul. Estava impecável, como sempre, embora sua gravata, normalmente vibrante, estivesse discreta hoje, um cinza escuro, como se ecoasse o clima da casa. Bebeu seu chocolate lentamente, os olhos esquadrinhando o horizonte, não em busca de movimento, mas de lembranças. O inspetor-chefe Ainsley se juntou a ele alguns minutos depois, esfregando as mãos enluvadas. Ela confessou tudo, disse ele. Margot disse que tudo o que você contou era verdade. A carta, a ameaça, a discussão no escritório. Ela admitiu ter pegado a chave do cofre do mordomo durante a confusão, quando a tempestade causou um curto-circuito. Disse que tinha memorizado o padrão do cofre semanas atrás. Poirot assentiu levemente. Ela é inteligente demais
talvez, mas também jovem, imprudente, e movida não pela ganância ou pelo ódio, mas pela lealdade. É um combustível muito perigoso para o crime. Ela será julgada, é claro, disse Ainsley, mas duvido que o júri a condene à forca por isso. Não quando o motivo for revelado. Poirot virou-se para encará-lo de frente, com uma expressão indecifrável. Talvez não, mas uma vida ainda foi perdida. E uma verdade revelada pode deixar mais cicatrizes do que curas dentro da caça. O rescaldo se desenrolava com serena dignidade. A duquesa havia se recolhido aos seus aposentos privados. E ninguém menos, nem mesmo Francis, menos a vira desde a reunião da noite anterior. O Dr. Hurst partira logo após o café da manhã, deixando um bilhete manuscrito para Francis sem alarde. Lord Galles permanecia trancado na sala de bilhar, bebendo um conhaque cedo demais. A casa, até então repleta de civilidade frágil e tensa velada, estava agora fragmentada por um silêncio absoluto. Poirot, finalmente, foi em busca de Francis. Ele a encontrou na sala de música, sentada ao piano de cauda, sem tocar, apenas apoiando os dedos nas teclas, como se esperasse o acorde certo. — Bom dia, mademoiselle, disse Poirot gentilmente. Ela se virou, com os olhos claros, mas marcados pela insônia. — Você sabia antes. — De mim, ela disse. — Eu suspeitava, respondeu ele, mas a verdade tinha que vir da fonte certa. A palavra errada, na hora errada, poderia ter destruído mais do que revelado. Ela deu um sorriso amargo. E agora que foi revelado? O que acontece comigo? Viram algum pequeno escândalo triste mencionado em notas de rodapé? Frances Markemore, filha ilegítima do Duque de Romford, criada como sobrinha, teve seu nome negado. Não, disse Poirot simplesmente. Você se torna a pessoa que sempre foi. Gentil, leal, forte. O fato de o sangue de um duque ou de uma camareira correr em suas veias não muda nada em quem você é. Francis olhou para ele, a compostura fria cedendo um pouco. Ela nunca me contou. Todos esses anos, ela achou que estava protegendo você, disse Poirot. E talvez estivesse, mas até o amor pode se tornar uma espécie de prisão, quando não confia a verdade ao amado. Ela deve me odiar agora, disse Francis suavemente. Não, ela teme ter perdido você. Não é a mesma coisa. Francis olhou fixamente para as teclas do piano. E Margot, ela agiu por amor equivocado, eu acho. A admiração que ela sentia por você se tornou uma espécie de adoração. Quando Valliat a ameaçou, ela só viu um caminho. Ela não pretendia matar, mas o momento a dominou. Francis balançou a cabeça levemente. Eu nunca soube que ela se sentia assim. Eu pensei que éramos amigas. Poirot inclinou a cabeça. Às vezes, só vemos os outros com mais clareza quando já é tarde demais. Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pelo ranger da casa ao anoitecer. Por fim, Francis ergueu os olhos. Você vai ficar? Não, mademoiselle. Meu trabalho aqui está feito. O mistério foi resolvido. A verdade foi dita. A tempestade passou. Não me detém onde a cura precisa começar. Ela se levantou e caminhou com ele até o hall de entrada. Ao abrir a porta, o ar frio entrou como se quisesse varrer os últimos resquícios da noite. A névoa havia se dissipado e o céu começava a clarear. Obrigada, Monsieur Poirot, disse ela, por ver o que nenhum de nós queria ver. Poirot fez uma pequena reverência cortês. A tarefa do detetive não é apenas solucionar o crime, mas também compreender a essência por trás dele. Ele saiu para a entrada de Cascalho, onde seu carro alugado o aguardava. Ao se acomodar no banco de trás, lançou um último olhar para a imponente casa antiga. Seus segredos não estavam mais sussurrando nas paredes. Eles haviam sido puxados. Para a luz. E embora essa luz fosse dura, era honesta. O carro começou a se mover.
e Graston Grange desapareceu na distância enevoada, no silêncio. Poirot soltou um suspiro longo e comedido. Assassinato, murmurou para si mesmo. Nunca. Mas a verdade é uma questão de simetria. Por mais doloroso que seja. Ele ajeitou os punhos da camisa, cruzou as mãos no colo e fechou os olhos. A paisagem seguia silenciosa e eterna, enquanto Hercule Poirot deixava para trás mais uma casa assombrada não por fantasmas, mas por verdades há muito negadas. O caso na Duquesa, e a adaga havia chegado ao fim. E as pequenas células cinzentas, mais uma vez, haviam feito seu trabalho. O trem de Wiltshire para Londres serpenteava por campos esmeralda e sebes antigas. O bater rítmico das rodas nos trilhos era um contraponto reconfortante aos pensamentos de Hercule Poirot. Ele estava sentado em um vagão de primeira classe, com a edição matinal da revista Os Tempos dobrado cuidadosamente ao lado dele, embora não lido. Seu olhar permanecia fixo na paisagem que passava rapidamente pela janela, sua mente ainda vagando. Por Graston Grange, Ainsley o acompanhara até a delegacia, despedindo-se com um breve e áspero aperto de mão e um murmurado até a próxima, Poirot. Fora um reconhecimento relutante, mas que Poirot aceitou com elegância. A bem da verdade, o inspetor desempenhara bem seu papel, mas o verdadeiro cenário do crime, como sempre, não se situara nas provas, mas na psicologia dos suspeitos. Poirot tirou um caderninho do bolso do casaco e abriu em uma página nova. Com um lápis prateado, começou a escrever. Não para a polícia, nem para os jornais, mas para si mesmo. O caso da Duquesa e da adaga, motivo, proteção de identidade, lealdade, amor. Assassina. Certa. Margot vale menos, crime passional. E preservação gatilho. Descoberta do nascimento ilegítimo de Francis Marshmore. Plano da Vale para EXP Lolly fez uma pausa, batendo o lápis suavemente contra o lábio. A verdadeira conclusão, ele sabia, era mais sutil do que qualquer resumo poderia refletir. Não era simplesmente que uma mulher havia matado para proteger outra. Era que uma teia de mentiras, tecida com as melhores intenções, havia prendido a todos Francis Marshmore. O nome ainda ecoava em sua mente. Ela crescera acreditando ser a sobrinha de um aristocrata, comum, com seu lugar garantido, sua identidade inquestionável. Mas a identidade, penso Poirot, não se baseia em títulos, papel ou sangue. Ela se constrói nos momentos de silêncio, menos no que se valoriza, em quem se ama e nas escolhas feitas em silêncio. Ela fora corajosa, mais forte do que a maioria, mas também fora enganada por aqueles em quem mais confiava. Poirot se perguntava quanto tempo levaria para Perdolose, e se algum dia realmente o faria. Carruagem balançava suavemente, enquanto o trem curvava ao longo do rio. O lápis de Poirot voltou a traçar, sem resposta. O silêncio da Duquesa menos foi nobreza, ou covardia. Margot vale. Ela teria confessado se não tivesse sido descoberta. Ele franziu a testa. O colapso de Margot fora genuíno, sua culpa, inconfundível. Ainda havia uma dúvida persistente na mente de Poirot. O que teria acontecido se ela tivesse conseguido assustar Lennox Vale? Em vez de matá-lo, teria ela devolvido a adaga discretamente? A verdade teria surgido mesmo assim. Assassinato? Ele sussurrou. Muitas vezes não nasce do ódio, mas do desespero. Um porteiro passou, oferecendo chá, e Poirot aceitou uma xícara. Enquanto adicionava precisamente 1,5 colheres de açúcar, seus pensamentos se voltaram para a conversa com a Duquesa. A mulher usava seu orgulho como armadura, mas por baixo havia tristeza menos mais aguda. Talvez do que até mesmo culpa, suas últimas palavras ecoaram em sua memória. Ela era minha filha em todos os sentidos. Que diferença isso fazia? De verdade? Aí residia a tragédia. Ao tentar proteger Francis,
Ela roubara da única coisa que a teria ancorado quando a tempestade chegasse, a verdade. Poirot já a vira antes, em famílias, em amizades, em nações, segredos, mesmo aqueles nascidos do amor, sempre apodrecem. Ele suspirou e virou a página do caderno. Justiça. Margot vale presa. Confissão obtida. Duquesa permanece sem acusações. Custo emocional alto. Não há possibilidade de restituição. Formal. E quanto a Lennox? Vale. Poirot percebeu que ainda não havia considerado a vítima adequadamente. Ele fora inteligente, certamente menos ambicioso, talvez brilhante, mas lhe faltara autocontrole. Via as pessoas como enigmas, não como vidas. A verdade, para ele, fora uma arma, não uma revelação. Ele queria verdade, mas sem piedade, murmurou Poirot. Ele queria verdade, mas sem misericórdia. Havia algo perigoso nisso. Uma batida suave na porta do compartimento U tirou de seus pensamentos. Um jovem uniformizado de guarda estava ali, segurando nervosamente uma carta. Com licença, senhor. Isto foi deixado para o senhor na estação. Pediram que fosse trazido a bordo. Poirot pegou um envelope, agradeceu ao homem e o examinou. Selo não tinha marcas, mas a caligrafia menos precisa e fluida. Menos ele reconheceu instantaneamente. Francis, ele abriu e leu. Senhor Poirot, não consigo pronunciar as palavras em voz alta, mas talvez consiga escrevê-las. Queria que você soubesse o que fez por mim, não apenas ao solucionar o assassinato, mas ao me dar algo que eu não sabia que precisava. Clareza, a verdade doeu, sim, mas também me libertou. Agora sei quem sou. Não sou apenas sobrinha da duquesa. Sou também filha do duque e sou o produto do silêncio. Esse silêncio me moldou e agora o seu fim também. Eu disse à duquesa que a perdoo. Acredito que ela chorou, embora jamais diria isso. Margot, vou escrever para ela. Talvez um dia ela se perdoe. Quanto a mim, permanecerei em Graston Grange. É o meu lar. Não importa como cheguei até ele. Vou mantê-lo intacto. Isso eu posso fazer. Obrigado, Francis Marshmoor Poirot. Leu a carta 2 vezes. Então, com cuidado. Dobrou-a e guardou-a no bolso do paletó. Olhou novamente para o campo, mas desta vez sua expressão era mais suave, sua mente mais tranquila. Tanta dor por causa de uma mentira, e, no entanto, tanta força por causa da verdade. Ele tomou um gole de chá e fechou os olhos brevemente, contente em deixar o mundo rolar por um tempo, sem necessidade de dedução. Em algum lugar atrás dele, uma tragédia havia terminado. Note, de forma limpa, não perfeita menos, mas com honestidade. E para Hercule Poirot, isso bastava. Quando o trem chegou à estação Paddington, ele pisou na plataforma com sua precisão habitual, sua mala na mão, seus sapatos brilhando e sua mente, finalmente, em paz. Mais um caso encerrado. Outra verdade restaurada. Londres recebeu Hercule Poirot à sua maneira habitual, menos movimentado. Indiferentes. As ruas estavam escorregadias de chuva, o céu baixo e sem cor. Mas Poirot caminhou com a elegância habitual por entre a multidão, em frente à estação Paddington. O guarda-chuva erguido no lugar, os sapatos sem nunca tocar em uma poça. Para um observador casual, ele poderia parecer um homem à vontade. Navade, sua mente remoía silenciosamente os últimos elementos do incidente em Graston Grange. Embora o mistério tivesse sido resolvido e o culpado, preso Poirot entendia melhor do que ninguém que a resolução nem sempre significava restauração. O assassinato deixava fraturas, que a razão não conseguia consertar completamente. Ele pegou um táxi para seu apartamento em Whitehaven Mansions, onde seu criado, George, recebeu com discreta eficiência. Chá, senhor? Não, disse Poirot.
tirando as luvas com delicada precisão. Chocolate quente, por favor, e uma olareira quentinhal. O ar desta cidade tem um jeito de penetrar nos ossos. George, sempre sem fazer comentários. Desapareceu para cumprir a ordem. Poirot acomodou-se em sua poltrona favorita, os pés cuidadosamente juntos, as mãos cruzadas, o fogo crepitava suavemente na lareira, o cômodo perfeitamente organizado. Tudo simétrico, cada item exatamente como ele havia deixado. Era uma cena de paz. E, no entanto, Poirot ainda não encontrou paz nisso. Ele se inclinou para a frente e tirou uma pasta da maleta. Dentro dela estavam suas anotações pessoais. Do caso, páginas de observação cuidadosa, cronogramas, diagramas de motivos. E no verso, a carta de Frances Marchemore. Ele leu mais uma vez à luz do fogo, deixando que as palavras dela se fixassem novamente em sua mente. A verdade doeu, sim, mas também me libertou. Mas a que custo? Seus olhos se desviaram para uma mesa lateral, onde havia uma pequena fotografia emoldurada. Era de outra mulher, do Altrocasso, muito tempo atrás. Uma mulher que fizera uma escolha terrível, sob grande pressão. Ele também a ajudara, ou pensava que ajudara, mas a justiça, ele aprendera, nem sempre vinha com clareza. O sino tocou, quebrando o silêncio. George voltou com a bandeja na mão. O senhor tem uma visita, uma certa Ariadne Oliver. As sobrancelhas de Poirot se ergueram. Ariadne Oliver? Que providência! Ele ficou de pé quando a porta se abriu para revelar o famoso romancista de mistério, envolto em um casaco com detalhes de raposa e um chapéu levemente úmido, carregando uma braçada de manuscritos e um rosto vermelho de determinação. "Poirot!" exclamou ela, atirando-se numa cadeira. "Você parece o mesmo, elegante, arrumado, suspeitosamente calmo. Sinceramente, é irritante. Aqui estou eu, parecendo um peru molhado, e você sentado numa sala que cheira a canela e justiça." Poirot riu baixinho, oferecendo-lhe uma toalha. "Para as louves, minha querida Ariadne. É sempre um prazer. Que atrás aqui. E com tanta tempestade." "Ouvi falar", disse ela, inclinando-se sobre aquele caso em Greystone Grange. A adaga, a duquesa, a criança secreta, menos coisas maravilhosas, se me permite dizer. Claro, terrivelmente trágicas. Mas ainda assim, se alguém deve ser assassinado, pelo menos deveria ser assassinado com elegância. O sorriso de Poirot desapareceu ligeiramente. "Vejo que Scotland Yard tem seus vazamentos." "Não os culpe. Eu conheço a mulher que edita a Crônica do Cavalheiro. Metade da aristocracia vaza para ela como uma torneira de gás defeituosa. E, além disso, acrescentou ela com mais delicadeza, eu queria ver você." Poirot a observou atentamente. "Por que você estava preocupada?" Ela hesitou. Depois assentiu. "Sim, aquela garota, Frances. Você gostava dela, não é?" Poirot fez uma pausa. "Ela me lembrou de alguém, de um tipo de força que não vem da certeza, mas de lidar com a dúvida, com dignidade." Ariadne inclinou a cabeça. "Isso é bastante poético para você." Ele deu de ombros. "Até o detetive, às vezes, deve pensar com o coração, et n'est-ce pas?" "Cuidado", disse ela. "Você vai escrever poesia romântica agora." Eles riram e, por um momento, a sala se iluminou. Então Ariadne se inclinou para a frente. "Eu me pergunto. No entanto, você acha que Margot Vale teria matado alguém outro para Frances? Se não fosse o Lennox?" O sorriso de Poirot desapareceu completamente. "Sim", disse ele suavemente. "Acredito que sim. É isso que me preocupa." Ariadne franziu a testa. "Mas com certeza, isso torna tudo menos trágico." "Se ela fosse perigosa..." Não, interrompeu Poirot. "Isso torna tudo ainda mais trágico, porque a profundidade de sua lealdade, sua necessidade de proteger Frances, não vinha da retidão,
mas do medo. Ela já havia perdido pessoas. Seu irmão sempre a controlara. Ela via Francis como um ponto fixo em um mundo em transformação. Mas esse amor não expresso se distorce. Ela acreditava que a única maneira de preservar essa conexão era por meio da violência. Ariadne recostuzei, subjugada. Suponho, disse ela lentamente, que é fácil esquecer que o assassino sente tanto quanto qualquer outra pessoa na sala. Poirot assentiu. E às vezes mais. Houve uma pausa, enquanto ambos olhavam fixamente para o fogo. Por fim, Ariadne se levantou e ajeitou o chapéu. Bem, já tomei muito do seu tempo. Tenho um prazo. E meu editor está ameaçando me substituir por um homem que escreve sobre horários de trens e assassinatos por guarda-chuva. Poirot também se levantou. Suas histórias, madame, são tão vitais para a justiça quanto qualquer investigação. A senhora lembra as pessoas que, por baixo de cada corpo, há uma alma. Isso importa. Ela sorriu e, naquele momento, havia algo não dito entre eles. Um entendimento compartilhado de que histórias, assim como investigações, são a forma como damos sentido ao caos. Na porta ela se virou. Você vai escrever sobre Graston? Poirot pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não, essa história pertence a Francis. Não cabe a mim contá-la. Ela assentiu. Satisfeita. Então, vou inventar alguma coisa. Uma duquesa, uma adaga, uma debutante. Vou misturar os detalhes. Só não deixe o detetive muito alto, disse Poirot com falsa severidade. Sem promessas. Quando ela saiu, Poirot ficou parado no hall de entrada por mais um instante. Depois voltou para sua poltrona. Abriu o caderno, mais uma vez. Na última página, escreveu uma única linha. Os maiores segredos não são aqueles escondidos em livros ou gavetas trancadas, mas aqueles que guardamos de nós mesmos. Ele fechou o livro, tomou o último gole de chocolate e deixou o fogo queimar baixo enquanto a noite se aproximava de Whitehaven Mansions. O caso no A Duquesa e a Adaga havia terminado. Mas o coração humano, Poirot sabia, sempre representaria o maior mistério de todos. A semana seguinte passou em relativo silêncio. Poirot manteve sua rotina habitual. Caminhadas no parque todas. As manhãs, sempre com sapatos impecavelmente engraxados. Seguidas de café da manhã, em sua mesa de canto habitual, no Café Tranquil, onde os garçons sabiam que era melhor não servir nada que não estivesse disposto com elegância. Cítrica. Ele lia seus jornais com precisão, aparava o bigode com cuidado e recusou 3 convites para fins de semana no campo de velhos conhecidos, que buscavam companhia e um ar de discrição. No entanto, o caso de Greystone Grange, embora tecnicamente encerrado, permanecia em seus pensamentos como um fio solto na ponta de um paletó de corte fino. Atingia-o, não com urgência, mas com a persistência peculiar de uma corda não resolvida. Foi na tarde de quinta-feira. Enquanto reorganizava uma estante com seus textos favoritos de psicologia criminal, que George entrou com um cartão de visitas. Uma visita, senhor. Uma certa Marchimore. Poirot ergueu as sobrancelhas. Francis? Sim, senhor. Ela parece serena, mas bastante determinada. Então mande-a entrar imediatamente, George. E traga café. Forte. Por favor. Momentos depois, Francis Marchimore entrou na sala de estar. Vestia-se com uma elegância discreta. Um casaco cinza suave, luvas claras, sem chapéu. Seu rosto não exibia nenhum sinal de maquiagem, mas ainda assim era impressionante em sua simplicidade. Ela mantinha as costas eretas, mas Poirot notou a tensão em seus dedos, levemente apertados em torno da alça da bolsa. Mademoiselle Marchimore cumprimentou ele calorosamente. A senhora me honra. Ela deu um sorriso fraco. Não tinha certeza se você ia querer me ver. Mas vamos lá. Seja sempre bem-vinda, mademoiselle. Principalmente quando chega com perguntas. Ela piscou.
Você sabia? Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Claro, você não veio aqui para bater papo. Você veio porque algo ainda está inquieto. George trouxe o café e se retirou silenciosamente. Frances aceitou a taça, mas não bebeu. Ficou sentada, imóvel, por um longo momento, e então disse: é sobre a noite do assassinato, sobre a Margot. Poirot inclinou levemente a cabeça. Continue. Estou repassando tudo, cada conversa, cada gesto, e não consigo me livrar da sensação de que perdi alguma coisa, que nós perdeu alguma coisa. Poirot ficou em silêncio. Eu acreditei em você, ela disse rapidamente. Eu ainda acredito em você. Margot o matou, ela admitiu. Mas Poirot inclinou-se para a frente. Mas há uma lacuna. Há algo muito organizado nisso tudo. Meu irmão era inteligente. Ele nunca deixava ninguém chegar muito perto. Menos nem mesmo eu. Margot não era forte. Ela não conseguia nem mentir sem tremer. E ainda assim conseguiu pegar uma chave, abrir uma maleta e esfaquear um homem pelas costas em silêncio. Você acredita que ela mentiu, Frances Hesseton? Eu acredito que ela acredita isso. Mas e se ela não agisse sozinha? E se alguém a empurrasse? Poirot entrelaçou os dedos, observando-a atentamente. Mademoiselle, não é incomum que a culpa se apegue a um hospedeiro conveniente, principalmente quando já está carregada de tristeza, confusão e amor. Você acha que estou projetando. Acho que você está fazendo a pergunta certa menos finalmente. Frances piscou. Você suspeitou de alguma coisa? Poirot se levantou e foi até a janela, com as mãos atrás das costas. Vamos revisitar a cena. Margot entra no escritório. Ela encontra o irmão triunfante, talvez regozijando-se. Ela implora para que ele pare. Ele zomba dela. Ela entra em pânico. Ela paga a doga, já sabendo onde ela está, e a ataca. Ele se virou. Mas quem lhe disse onde a adaga estava guardada? Quem alimentou seus medos? Quem poderia ter sussurrado? Ele quer arruinar a Frances. Alguém precisa detê-lo. Frances empalideceu. Alguém lhe deu permissão. Poirot assentiu. Não diretamente, mas alguém abriu a porta e Margot entrou. Frances se levantou lentamente, sem tocar no café. Você acha que foi o Giles? Os olhos de Poirot não vacilaram. Não romanticamente, ele era inglês demais para isso. Mas você era a esperança dele para o legado. Você representava a ordem, a continuidade, tudo o que ele temia perder. Frances se virou, visivelmente abalada. Então ele a manipulou, talvez apenas gentilmente, talvez sem perceber qual seria o resultado. Uma sugestão, uma frase solta, uma pressão cuidadosa aplicada no momento certo. Por que você não me contou isso antes? Porque isso não teria mudado o resultado, confessou Margot. E Lord Giles viverá o resto da vida em silêncio, sabendo o que desencadeou. Frances sentou-se novamente. Seu rosto estava pálido, mas sereno. Eu o confrontei ontem, disse ela suavemente. Eu não sabia por quê, eu só senti que deveria. Perguntei se ele alguma vez disse a Margot para me proteger a qualquer custo. E ele disse: há certos custos que valem a pena pagar. Poirot fechou os olhos por um momento. Então, Frances olhou para baixo. Ele nunca será punido, Poirot. Abriu os olhos. Punição nem sempre é uma questão para os tribunais. Ele carregará esse peso. E com o passar do tempo, ele ficará mais pesado. Ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Por fim, ela olhou para Poirot. Você acha que eu deveria ir embora de Graston? Poirot encontrou o olhar dela. Não, mademoiselle. A senhora deve ficar. Não por causa do seu nome, mas porque é seu. Agora, aquela casa já conheceu fantasmas demais. Já passou da hora de alguém morar nela. Frances deu um leve sorriso. Parece algo que a duquesa diria. Poirot ergueu uma sobrancelha.
Ela me escreveu. Sabe, ontem mesmo. Francis piscou. Ela fez. Poirot se levantou e pegou um pequeno envelope da lareira. Não vou ler em voz alta menos. Foi algo pessoal, mas vou lhe contar a última frase. Francis não tem meu sangue, mas é minha verdade. E espero que, um dia, ela me perdoe. Francis apertou os lábios. Ela vai, ela disse. Poirot lançou-lhe um olhar longo e gentil. Então, finalmente, a paz. Ela se levantou e alisou o casaco. Obrigada, Monsieur Poirot, por me ajudar a encontrá-lo. Ele a acompanhou até a porta. Não é sempre que o detetive testemunha o que acontece depois do caso, mas estou muito feliz por ter visto isso. Quando ela saiu, Poirot retornou ao fogo e olhou fixamente para as chamas. Lá fora, o sol rompeu as nuvens pela primeira vez naquele dia, lançando uma luz quente sobre Whitehaven Mansions. E por dentro, Poirot se permitiu acreditar, por apenas um momento, que a justiça, por mais imperfeita que fosse, havia encontrado seu lugar. Naquela noite, Poirot jantou sozinho, como costumava preferir, embora não por solidão. Solidão, para Hercule Poirot, não era ausência, mas luxo. Permitia a reflexão, um polimento final ao espelho em que examinava a natureza humana, e naquela noite havia muito a polir. O caso em Graston Grande havia terminado. Oficialmente, Margot Valley confessara e fora presa. Lord Giles Penworthy, embora intocado pela lei, viveria sob a sombra da responsabilidade moral. A duquesa havia se retirado da vida pública. E Francis Markemore, agora plenamente consciente de quem era menos, começara, timidamente, a viver uma vida que lhe fosse verdadeiramente própria. E, no entanto, Poirot não pôde deixar de sentir que a história não era apenas um conto de assassinato, mas de herança, não de títulos ou riquezas, mas de segredos. Segredos passados como heranças de uma geração para outra, escondidos atrás de sorrisos respeitáveis e lençóis bem passados. Depois do jantar, Poirot sentou-se em sua poltrona favorita, com um caderno aberto no colo. Sua lareira crepitava de contentamento. A cidade zumbia ao longe através das janelas de Whitehaven Mansions. Ele mergulhou a caneta e começou uma última entrada. Reflexões finais. O caso da duquesa e da Adagatudo começou, como tantas tragédias, com uma mentira disfarçada de boas intenções. Uma criança nascida em meio a um escândalo. Uma verdade guardada em nome do orgulho, do amor ou do medo. Mas o passado não descansa para sempre. Ele se agita em sussurros, em cartas. Na investigação ambiciosa de um homem como Lennox Valley, inteligente demais para ser ignorado, arrogante, demais para agir com cautela. Seu assassinato não foi premeditado no sentido convencional. Foi uma pressão acumulada ao longo de décadas. Uma represa, finalmente se rompendo. Margot Valley desferiu o golpe, mas o crime não foi só dela. Ela ira mó, mas outros cravaram a adaga nela. Ele fez uma pausa, com a caneta pairando no ar. Então continuou. Acredito que Francis Marshmoor levará adiante algo que seus antecessores não conseguiram. A verdade. Ela não é mais a sombra de um mito familiar. Ela se tornou seu próprio legado. Uma batida suave na porta o assustou. George já havia se recolhido para dormir e Poirot não esperava visitas. Ele se levantou, ajustou os punhos e respondeu. Para sua surpresa, o inspetor-chefe Ainsley estava na soleira da porta, com um casaco úmido da chuva, um jornal dobrado debaixo do braço e um cansaço nos olhos que era mais profundo do que fadiga. Ainsley, disse Poirot, recuando para deixá-lo entrar. Você me honra. Não diga isso, murmurou Ainsley, tirando o chapéu. Eu vim porque... Bem, não sei bem por quê. Andei pensando naquele maldito caso. Poirot fechou a porta. Fica calma. Você,
Não fica? Ainsley afundou numa cadeira, sem esperar que lhe oferecessem uma. Já servi 20 anos na polícia. Vi homens matarem por dinheiro, mulheres matarem por amor e tolos matarem por ambos. Mas isto era diferente. Poirot sentou-se à sua frente. Porque não foi um crime de ódio, mas de devoção. Ainsley deu uma risadinha sem graça. Isso é a parte que me pega. Margot Valley fez algo monstruoso, mas não consigo odiá-la por isso. Que Penworthy. O que ele fez foi tão ruim quanto, de certa forma. Mas não há nada que pague pelo que ele disse em uma sala de estar, tomando um copo de conhaque. Poirot assentiu. Raramente há, mas as consequências são as mesmas. Ainsley tirou o jornal de debaixo do braço e o abriu. Coluna Imo, o registro diário esta manhã. Artigo anônimo. O custo da verdade em casas de campo. Sutil, mas é sobre Greyston. Alguém andou falando. Poirot examinou a página e deu um leve sorriso. Ariadne Oliver, talvez. Ainsley ergueu uma sobrancelha. Aquela mulher com um casaco debruado de raposa, ela é problema. Ela é o brilhantismo em forma excêntrica, disse Poirot suavemente. Mas ela conhece o coração humano e sabe que uma história não contada se torna uma ferida. Ainsley ficou em silêncio por um tempo, olhando fixamente para o fogo. Então, de repente, ele se levantou. Você já pensou que já viu tudo o que havia para ver? Poirot também se levantou. Muitas vezes. E a cada vez, o próximo caso me lembra que não. Ainsley assentiu. Bem, vou indo então. Só precisava ouvir de novo que nem tudo era loucura. Não era loucura, disse Poirot suavemente. Era tristeza. Era medo e era amor. Ainsley parou na porta. Você acha que ela vai ficar bem, Francis? Poirot sorriu lento e sagueiro. Sim, ela encontrou a verdade. Pode ser uma companhia dolorosa, mas é fiel, e com ela não se perderá novamente. O inspetor saiu com um aceno de cabeça, e Poirot retornou ao seu caderno. Ele acrescentou, uma última linha. Não há punhal tão afiado quanto a verdade retida, mas nas mãos certas, a verdade se torna a chave, não para a destruição, mas para a dignidade. Ele fechou o caderno com um estalo silencioso. Lá fora, a chuva recomeçara. Suave e persistente. O som batia suavemente nas janelas, menos como uma confissão pedindo entrada. Poirot se levantou, ajustou o relógio na lareira para que ficasse perfeitamente alinhado com a moldura acima, e se preparou para dormir. Ele apagou as lâmpadas de gás. Uma, e o apartamento mergulhou em um silêncio silencioso. Graston, grande, estava distante agora. Seus corredores não mais sussurravam. Seus segredos não mais o pressionavam. O que restava era uma mulher do Paynel Centro, armada não com uma adaga ou um título menos, mas com a verdade. E para Hercule Poirot, essa foi a justiça mais rara de todas. As chuvas de outono já haviam cessado quando Hercule Poirot se aventurou novamente pelo campo. Semanas haviam se passado desde o incidente em Graston Grange, mas o assunto ainda não havia se acalmado em sua mente. Fios soltos haviam sido atados. Sim, mas Poirot, sempre perfeccionista, nunca considerava um caso verdadeiramente encerrado, até que a equação moral final fosse equilibrada. Ele retornou a Greyston sem avisar. O caminho de cascalho estava úmido, o ar impregnado com o aroma de folhas reviradas. Greyston permanecia exatamente como antes, imponente, antiga e vigilante. Mas agora havia uma diferença, uma quietude que não parecia mais secreta. Não era mais assombrada. A própria Lady Frances Marshmoor recebeu na porta. De volta para mais mistérios, Monsieur Poirot? Ela disse com um leve sorriso, seu tom caloroso, mas com um toque de curiosidade. Não, mademoiselle, respondeu ele. Só para ver se está tudo bem. Ela o conduziu pela casa até a estufa do
jardim onde o chá havia sido servido. O gesto não fora planejado. Frances não era mulher de se preocupar com afazeres, mas o bule estava quente, e a mesa, arrumada com esmero. Tenho uma coisa para perguntar, disse ela assim que seis, e eu estava esperando para perguntar você. Poirot cruzou as mãos. O prazer é meu. Ela serviu o chá, mas não bebeu. Seus olhos estavam fixos nos dele, sem piscar. Você sempre soube que era Margot? Poirot ficou imóvel por um longo momento. Não, disse ele por fim. Não no começo. Eu acreditava que o assassinato era pessoal menos, mas não em quem estaria desesperado o suficiente para cometê-lo. Só depois de ver a galeria de retratos. A galeria... Poirot assentiu. Lembra, da pequena. Tela da dama de companhia. Pintada há muito tempo. Os olhos dela eram os seus. Ou melhor, os seus eram os dela. A mesma forma, a mesma tristeza. Eu soube então que sua herança não era a de uma prima distante. O passado estava olhando da parede. Frances olhou para baixo. E... Margot, continuou Poirot, já estava se desfazendo. A adoração que ela tinha por você, o seu senso de proteção, essas coisas são perigosas quando combinadas com culpa. Eu só precisei fazer a pergunta certa. E ela se revelou. Frances ficou em silêncio. Então, bem baixinho, perguntou. Você acha que ela o odiava? Seu irmão? Poirot deu de ombros. Não, acho que ela o temia. Lennox Valley tinha o dom de descobrir verdades, mas ele as empunhava como armas, e mesmo as verdades, quando mal utilizadas, podem destruir. Frances virou o rosto para o jardim, onde algumas rosas restantes ainda se agarravam à vida nas treliças. Ela me escreveu da prisão. Disse que ainda não sabia se o matou para protegê-lo, ou para proteger a ideia de mim. Poirot assentiu. Há uma diferença. Ela pediu perdão. E você já deu? Frances ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse, sim, já. Não porque eu desculpe o que ela fez, mas porque me recuso a carregar isso comigo. Os bigodes de Poirot se contraíram. Satisfeitos? A senhora é sábia, mademoiselle. Perdão não é esquecimento, é liberdade. Ela deu um leve sorriso. Você parece um padre. Poirot inclinou. A cabeça... Não. Apenas um homem que viu o dano causado quando o perdão é negado. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim de outono. Só mais uma coisa, disse ele gentilmente, sem se virar. Você me perguntou uma vez se eu achava que você deveria deixar Grasston. Sim, você precisa ficar. No por legado, não por herança, mas porque você já mudou este lugar. Você o tornou honesto. Nenhum fantasma permanece agora. Até a adaga repousa silenciosamente em seu estojo. Ela olhou para cima, assustada. Você o devolveu? Poirot se virou, sutiando. A polícia não precisava mais dela. E eu achei apropriado. Foi usada como arma. Menos. Mas começou como um símbolo. Que volte a ser isso. Ela deu uma risada suave. Um símbolo de quê? De sangue, disse Poirot. Mas também de verdade. E de como se pode passar da destruição para a compreensão. Não havia mais nada a dizer. Não entre eles. Poirot pegou a mão dela gentilmente e fez uma reverência. Adeus, senhorita. Adeus, Monsieur Poirot, ela disse, com a voz clara e os olhos sem sombras. Poirot partiu pelo mesmo caminho. De cascalho, atravessou o portão de ferro forjado e entrou na tarde dourada. Enquanto a paisagem rural passava no carro alugado, ele se permitiu um pequeno e raro sorriso, não de vitória, mas de realização. No fim, não houve uma solução definitiva. A lei foi cumprida. Sim, mas ejástica, a verdadeira justiça. Emergiu nos corações daqueles que ficaram. E essa, para Hercule Poirot, foi a melhor conclusão de todas o caso na Duquesa.
e a adaga estava encerrado. A adaga retornou ao seu estojo, as mentiras aos seus túmulos, e a verdade, finalmente, encontrou lá